Bom, o pessoal deve estar conectando aí. Já iniciei a gravação. A hora que você quiser iniciar o treinamento aí, fica à vontade. Claro, vamos lá. Já vou então iniciando, né? E à medida que eles entrando, a gente. Vai estar gravado no YouTube, depois eu passo também o link. Beleza. Bem, o objetivo do treinamento de hoje é o módulo financeiro do X3. Particularmente é um módulo que eu gosto bastante de utilizar. A ideia de hoje é não focar tanto nos processos que são mais habituais, e sim direcionar para alguns processos que não são tão explorados dentro do módulo, mas que podem criar controles adicionais e também auxiliar nas atividades de rotina no X3. Então, inicialmente, eu foquei na estrutura do módulo. Então, o módulo financeiro, ou contabilidade de terceiros, que tem do X3, ele interage diretamente com as informações que provém de compras, vendas e os outros módulos, e alimenta à medida que ele é movimentado diretamente a contabilidade. A estrutura do módulo financeiro, ele passa pelos processos de faturação, que permite que o usuário acrescente ao sistema outras notas, principalmente de fornecedores que, por algum motivo, não proveu de uma nota fiscal. Então, é possível, a partir desse módulo, fazer a inclusão manual de algumas faturas no sistema. Além disso, o esqueleto do módulo financeiro tá nessa seção que é a aba de vencimentos do módulo. Baseado nesses dois modelos, eu vou mostrar inicialmente como fazer a inclusão de alguma fatura manualmente no módulo X3, utilizando a função de esquema de contas, que fornece a parametrização para que o usuário financeiro que não tem conhecimento do módulo contábil consiga fazer o lançamento de uma nota que é rotineira, sem ter que acrescentar as informações da área contábil, que não é a expertise dele. Então, seguindo aqui, a gente tem, na hora de preenchimento de um cadastro de fornecedor, a possibilidade de vincular nele o esquema de contas. O que o esquema de conta faz? Ele é uma pré-parametrização contábil que vai passar para o Guilherme, sistema... eu acho que a sua tela não está aparecendo, hein? Perdão. Estão conseguindo ver agora? Agora sim. Beleza. Voltando um pouco, aqui da tela fatura terceiro fornecedor, a gente tem acesso por meio do túnel ao cadastro do fornecedor, e aqui dentro eu tenho o campo de esquema de contas. O que o esquema de contas faz no sistema? Ele é uma pré-parametrização contábil que pode ser associada a um ou vários cadastros de fornecedores, que já vai passar para a criação da fatura toda a informação necessária da parte contábil. Então, entrando no detalhe dessa apresentação, a gente pode vincular tanto o plano de contas da sociedade, como também centros de cultos. E a partir disso, eu consigo já definir que sempre que eu fizer a inclusão de uma fatura pelo módulo financeiro dos fornecedores ligados a esse esquema de contas, o sistema já vai sugerir para mim quais são as contas e qual que é o coeficiente da receita dessa nota que vai ser atribuída. Nesse exemplo, eu peguei um caso de reembolso, onde 30% do que eu lançar para esse fornecedor vai ser alocado para a conta de locomoção, 40% para alimentação e 30% para os custos de curso dele.
Voltando aqui no lançamento da fatura financeira, quando eu já faço o preenchimento do valor da despesa, ele já vai perguntar se eu quero utilizar essa sugestão do esquema de contas. Sendo assim, ele permite que eu siga o meu lançamento, defina as condições de pagamento, possíveis descontos e juros, e na parte da contabilização desses valores, ele já vai distribuir para mim o cálculo de cada uma das contabilizações que deve conter nessa nota. Finalizando aqui, eu consigo fazer a validação do documento sem ter a necessidade de perguntar para o meu departamento contábil quais são as contas de despesas necessárias para esse lançamento. E eu sigo o meu processo normalmente aqui no sistema. A função de esquema de contas ela pode ser associada tanto no fornecedor, como também no cadastro de cliente e de terceiros diversos. E ela também pode considerar a parte de repartições do sistema e dos centros de custos, que podem ser vinculados para detalhar mais esse tipo de lançamento. É uma função bem interessante, assim, porque nem sempre o departamento financeiro da empresa possui esse conhecimento do fiscal e ele possibilita deixar mais fluido o lançamento dessas despesas que normalmente se repetem de meses para meses, de um mês para o outro. Seria, no caso, despesas de água, luz, energia, água, luz, esgoto, possíveis reembolsos de funcionários, caixinha, entre outras. Aqui no módulo financeiro, uma outra rotina que auxilia bastante e que é bem aplicável para a legislação brasileira seria a rotina de extratos. O extrato do sistema ele é um agrupador. O objetivo dele é, para casos onde eu tenho vários lançamentos de um mesmo fornecedor ou de um mesmo cliente, eu consigo, através da parametrização da condição de pagamento e do modo de pagamento vinculado a esse cliente ou fornecedor, permitir a consolidação de todas essas notas num único pagamento. Para isso, eu tenho inicialmente no cadastro do modo de pagamento, a opção de extrato. E também no cadastro da condição de pagamento, a possibilidade de já sugerir automaticamente através dela que os lançamentos provenientes dela vão ser gerados no formato de extrato no sistema. Ao realizar isso, quando eu tenho várias faturas de um determinado fornecedor, como eu posso ter nesse caso no gestão de prazos, eu consigo visualizar qual desses vencimentos são geridos com a possibilidade de extrato. Então, aqui eu tenho toda a relação do que eu posso agrupar num único pagamento. E assim, quando eu venho aqui na minha função de extratos, eu consigo incluir tanto manualmente o meu extrato, selecionando os vencimentos que eu quero, como também utilizar a rotina de geração. Tomando como exemplo, vamos supor que eu define para um determinado fornecedor uma data específica no mês que ele vai gerar extrato, sendo ou no dia 15 ou no dia 30. Eu consigo aqui, na minha função de extratos, definir o faturamento até essa data, e inclusive gerar um novo vencimento para todos esses documentos. Então, eu posso atribuir que todos os vencimentos que vieram até o dia 15 desse fornecedor, eles vão gerar um novo extrato com a data do dia 22. Selecionando a atualização da data dos extratos, ele vai vir e vai gerar para mim um único lançamento, que é o STA 200, agrupando 279 títulos diferentes que esse fornecedor tinha comigo. Aqui eu tenho detalhado,
E antes da validação, eu consigo, inclusive, fazer a eliminação de algum documento específico que esteja nesse grupo. Estando tudo correto, ele vai saldar todas essas faturas e gerar um novo vencimento aqui no extrato, que vai poder ser consultado por mim na gestão de prazos. Realizei a validação, ele já me passa a mensagem que o extrato foi saldado. E ele está zerando todas essas faturas e gerando um novo ODG que fica disponível para consulta na contabilidade, no gestão de prazos para mim. Para não perder tempo e esperar que o servidor batch gere esse documento, eu consigo aqui eu vou só verificar se ele já processou. Ele ainda está em espera aqui. Mas assim que ele fica disponível, ele gera um novo vencimento para mim. Deixa eu só ver se ele já vai estar disponível. Se não, só aguardar um pouquinho que ele também vai gerar esse vencimento. Só verificar aqui de novo. Data de vencimento 14/4. Aqui.
Ele só está processando os documentos, por isso que ainda não gerou. Para não ficar esperando aqui, eu vou seguir daí daqui a pouco, quando processar, a gente verifica de novo esse lançamento para ver o extrato que foi gerado. Mas a ideia, a aplicação do extrato no sistema, na legislação brasileira, ela é bem aplicável para as questões dos CTEs, que são situações onde a gente tem vários documentos que são normalmente mensais ou num determinado período para a empresa, e a gente pode utilizar sempre essa função para conseguir fazer o controle desse, facilitar o pagamento deles num determinado período. Então, é uma função bem interessante também que pode ser utilizada para várias outras situações na rotina. Aqui no módulo financeiro, no módulo de vencimentos também, outra função que é pouco explorada no sistema, que também pode ser utilizada, é a parte de bloqueio cliente. Tanto para fornecedor como para cliente, nesse caso, tem a possibilidade de realizar travas no sistema que vão permitir ou não fazer a venda para um determinado cliente, baseado no valor que eu já vendi, em atrasos, e o módulo financeiro tem essa possibilidade também. Com a parametrização correta, eu consigo, através do controle tanto do total em curso que o cliente já teve, e como também se existem vencimentos que já foram realizados para eles, que estão em atrasos, é possível liberar ou bloquear o lançamento para esse cliente. Esse controle ele pode ser vinculado para encomenda, expedição e fatura, impedindo que eu faça uma venda para esse cliente, como eu vou tomar aqui, nesse caso, o cliente BR0001. Ele possui hoje um total em curso de R$ 2.000, sem nenhuma autorização de crédito para ele. Através da rotina do financeiro de bloqueio cliente, eu consigo, através do controle do em curso, realizar a trava do cliente que ultrapassou esse limite. Tomando como esse exemplo, ao executar a função, ele vai realizar o bloqueio de todos os clientes que estão com esse em curso ultrapassados. Então, voltando no cadastro do cliente, tomando aqui. Só assim. Todos os clientes estão em status controlados. Quando eu utilizo a rotina, ele vai converter baseado nos critérios que eu defini, o status para bloqueado. O que isso vai fazer comigo? Sempre que eu tentar fazer uma nova encomenda, uma nova fatura para esse cliente, na hora da criação da fatura, ele vai me notificar que esse cliente está bloqueado. Então, incluindo uma fatura nova para ele,
ele já me avisa que o cliente possui um bloqueio, e para as faturas que foram criadas, apesar desse bloqueio, quando eu tento fazer a alocação dos itens para essa fatura, ele também me notifica, essa encomenda está bloqueada. Então, passa a ser necessário que o financeiro volte a analisar o cadastro desse cliente, verifique a possibilidade da liberação dessa encomenda, para que, na tela de faturas, eu consiga fazer a alocação e seguir o meu processo. Novamente me avisando. Esse é um bloqueio simples de utilizar. Ele pode ser programado para rodar em batch, então eu consigo, através da gestão de pedidos do sistema, fazer que diariamente, de hora em hora ou semanalmente, exista uma atualização que vai estar repassando o cadastro dos meus clientes que ultrapassaram o limite ou que possuem títulos em atraso e realize o bloqueio para que eu não consiga mais faturar para esses clientes, até que eles regularizem sua situação, ou, caso não seja necessário o bloqueio, pelo menos me notifique que existe alguma pendência com esse cliente. Baseado também nesse processo, para os clientes eu tenho também a opção da falta de pagamento, que vai tratar aí a questão dos clientes que são inadimplentes, possibilitando que eu consiga transferir esse saldo para uma conta de PDD. Então, pegando um desses títulos que estão em aberto, eu consigo transferir ele para uma carteira, um banco PDD, que vai estar vinculado a um fornecedor específico que vai agrupar esses valores de clientes duvidosos. Então, inicialmente, eu tenho que acessar o registro de pagamentos, fazer a seleção desses títulos que estão dentro, que vão ser transferidos para essa carteira. Essa seleção pode ser individual ou pode ser em lote. Tomando aqui como exemplo, eu vou pegar um dos títulos que eu acabei de criar. Só capturando aqui. Eu consigo fazer a transferência para esse portador PDD de um ou vários títulos. Nesse caso, eu vou fazer de um individual. Fazer meu ajuste ao banco. E a validação do documento.
Só aguardando fazer o processamento do documento. Beleza. Gerou o meu recebimento pro portador. Nesse caso, serve como observação que o banco vinculado tem que estar vinculado a uma conta de coletivo e ter um fornecedor atrelado a ele, com os devidos códigos contabilísticos para que alguma despesa adicional seja vinculado. Fazendo isso, eu consigo acessar a falta de pagamento, portador que eu quero selecionar, e a seleção do meu recebimento, onde vai trazer agora o título que eu acabei de transferir para a carteira de portador 9999, que é o meu PDD. Que eu posso definir o motivo que ele está sendo atribuído para isso, se é uma provisão para devedores duvidosos, se for algum pagamento que estava sem saldo, que foi estornado. O sistema, ele trata duas situações diferentes. A primeira é quando eu defino que ele vai ser um PDD. Nesse caso, o saldo do vencimento que irá gerar novo, ele vai ser vinculado ao fornecedor do banco e não ao fornecedor da nota. Entretanto, quando eu consulto o cadastro do cliente, vai aparecer que já teve um PDD dele que foi gerado no sistema. Mais para frente eu vou mostrar essa parte também. Então, inicialmente eu não vou marcar ele como um PDD e eu tive uma despesa de refaturamento de R$10. E aqui eu consigo definir uma data para gerar meu título do PDD. Nesse caso vai ser só um refaturamento para o cliente. Então, o que o sistema fez? Ele desconciliou a nota fiscal que tinha sido mandada para o banco e gerou um novo documento, PDD, com, na verdade, dois documentos. Um referente aos R$1.000 que o cliente devia e outro referente às despesas adicionais que foram geradas no refaturamento. Eles também precisam rodar pelo servidor batch. Daqui a pouco a gente volta para consultar eles. Acessando o cadastro do cliente em questão, BR001, eu tenho o zoom das faltas de pagamento do mesmo, onde vai mostrar que ele já possui títulos que estão como PDD no sistema, e por isso eu tenho que ou inativar ou renegociar as dívidas dele antes de refaturar. A gestão, o bloqueio de cliente, ele também consegue levar em consideração a falta de pagamentos. Uma outra funcionalidade que eu vou apresentar, que também é padrão e é bem interessante do X3, é o lançamento de despesas de reembolso. Essa é uma funcionalidade interessante porque ela é bem acessível. Apesar das limitações de acesso que tem no sistema, ela é uma das mais básicas. Então, se eu pego para ver a própria BED, eu consigo disponibilizar o acesso dessa função até para os usuários transacionais, que são os que possuem menos ações no sistema. É uma das poucas que estão disponíveis. Então, eu tenho a gestão de despesas, requisições e o gerenciamento por projeto. Então, ele não depende de uma licença específica para sua utilização. Pode ser utilizada e vinculada até em dispositivos móveis. Então, ela pode, no cotidiano do vendedor ou de algum parceiro, estar sendo utilizada para fazer o lançamento das despesas. A funcionalidade dela é bem simples também. Então, no extrato das despesas, eu faço o vínculo de um colaborador específico pelo próprio cadastro de usuário dele. Então,
na regra de gestão das notas de reembolso. Tendo ele cadastrado no sistema, eu faço essa vinculação para que eu possa gerar documentos posteriores para o fornecedor. Ele também me permite o vínculo de uma foto. Então, eu consigo anexar algum documento que comprove esse tipo, o lançamento dele. Todos os códigos de despesas também são vinculados a códigos contabilísticos, então eles já vão gerar a minha contabilização correta. Então eu posso fazer o reembolso de várias despesas ao mesmo tempo, sem o perigo de contabilizar numa conta errada, ou gerar um saldo incorreto para ele. Inclusive, posso definir limitações nessas despesas de valores máximos que podem ser lançados. Então, temos um limite de R$30 por refeição ao dia. Eu consigo atribuir essa limitação aqui. Posso também obrigar que ele forneça comentários sobre todas as despesas, se eu quiser que ele preste contas do porquê que ele teve determinado gasto. Ele permite o vínculo de centros de eixos analíticos, para que eu também possa gerenciar. E também bem interessante a parte do visto. Esse é um campo que, através de códigos de acesso ou limitações de acesso, eu consigo deixar ele bloqueado para o usuário que o lança e disponível para o usuário que o aprova. Então, na hora que eu verificar que a minha despesa está correta, eu venho aqui e checo como se essa estivesse ok. Para que, num período seguinte, quando eu vou fazer a contabilização dessas despesas, eu consiga, na função de contabilização de despesas, flegando o linha de extratos conferidas, gere um documento apenas das despesas que foram aprovadas e deixe ainda em aberto no sistema as despesas que estão pendentes de aprovação. Uma parte interessante nesse processo também é que na minha tela de lançamento das despesas, eu consigo programar através da seleção avançada ou do cadastro do utilizador que ocultar as despesas que já foram contabilizadas e deixar visível apenas as que ainda estão pendentes. Então, eu não fico com um volume alto de despesas para conferir. Vai aparecer para mim o que ainda está pendente lá. Só gerando a contabilização aqui, ele contabiliza esse documento que também é acessível na contabilidade. E se eu volto para consultar minhas despesas, o status dela muda para contabilizado. E aquela que eu não vistei, ela permanece sem ter sido contabilizada. Essa terceira que aparece aqui é uma que eu fiz anteriormente sem ter esse filtro de seleção de extrato aprovado. Passando rápido aqui, só para explicar. Se eu quiser limitar o acesso para a tela de consulta de extratos, eu consigo, através das restrições de acesso, nesse caso, eu criei esse código de restrição STA, fazer esse bloqueio. O código de restrição é uma possibilidade no cadastro dos usuários, então ele limita o acesso para visualização de determinadas informações. Nesse caso, eu vinculei o STA à tela de extratos, campo status dele. Bem, essas foram algumas funções que eu tenho no módulo financeiro que podem ser bem utilizadas. No geral, eu acredito que o módulo financeiro também ele tem grandes possibilidades assim de atender diferentes processos.
Hoje, provavelmente não daria tempo de passar todos eles, mas talvez no próximo treinamento eu entre em outras funções interessantes, como a prorrogação de cliente-fornecedor e a parte de conciliações bancárias. Tentando só retomar para ver se agora já foi gerado o meu vencimento. Até consultando se o BRDG está com o gestão de prazos e vencimentos, que é um dos fatores que às vezes impacta dele não aparecer no gestão de prazos. Então, nesse caso era isso mesmo. Ele agora aparece aqui para mim disponível, o extrato. Nesse caso tem até 2. E nele já consta para mim o valor de 270 mil, que foi o agrupamento de todas as faturas desse fornecedor. Na mudança da versão 11 do sistema para V12, houveram algumas mudanças. Uma das que deixou algumas pessoas preocupadas foi a falta da função de remessa de pagamentos. Tendo em vista isso, uma das alterações no módulos que foram feitas como customizações pelo TEC, que eu gostaria também de mostrar hoje assim para vocês, é o módulo, o grupo novo, que é o borderô de pagamento. A funcionalidade do borderô, ele vem para conseguir atender diferentes layouts de pagamento. Então, o formato que anteriormente era algo feito por tratamento no X3, então, utilizando o modo de desenvolvimento, a ideia que a gente adotou para esse caso foi transferir esse formato para um formato que pudesse ser parametrizado e, tendo alguns conhecimentos, até alterado pelo usuário final. Então, como que ele funciona? O gerenciador de layout de pagamento do sistema, ele é gerado como se fosse um quadro onde eu consigo atribuir para diferentes tipos de pagamento que eu posso utilizar, quais são as informações que eu quero que sejam geradas no meu layout. Então, através disso, eu consigo criar modelos diferentes de layout para bancos diferentes, ou até mesmo para o mesmo banco, para tratar o processo de remessa de pagamento, remessa de cobrança. Também a parte de conciliação pelo KNAB. Então, eu consigo estruturar a partir da necessidade do cliente vários layouts que vão ser utilizados na sua rotina. E, utilizando fórmulas, eu consigo alterar todas as instruções que eu tenho num determinado. Então, tendo uma alteração da própria interface do banco, ou querendo mudar o meu processo, por exemplo, vinculando que o título não vai ser liquidado automaticamente, e sim passar por uma aprovação antes de ser liquidado, eu consigo, no gerenciador de layouts, definir o formato que eu quero criar o meu arquivo. Então, ele é bem amigável, eu consigo gerir aqui o que eu quero gerar, se tem algum processo novo, eu consigo acrescentar aqui e fazer layouts que não vão influenciar os layouts anteriores. Então, se eu tenho que enviar TEDs, docs, transferências, boletos, ele vai gerar validações e estruturas diferentes do arquivo para cada uma dessas situações. Num segundo momento, eu consigo também, nesse caso, todo o layout é baseado nos modos de pagamento cadastrados no sistema. Então, eu atribuo que para cada modo de pagamento existente, ele vai direcionar ao layout, inclusive passando qual que é o código de segmento que vai ser gerado. E, com isso, eu posso gerar o meu borderô. Nesse caso em particular, eu já, para ganhar tempo,
fiz a criação de um borderão tendo todos os formatos que já estavam parametrizados no meu layout. Um ponto interessante nessa parte é que, apesar de ter aquele gerenciador, eu também foram acrescentados nessa tela do layout validações para assegurar que as informações preenchidas antes do envio para o banco estejam corretas. Então, tomando alguns exemplos aqui, eu tenho, por exemplo, um lançamento de boleto, até salvar o número dele aqui, do código de barra. Quando eu altero ou esqueço de preencher um campo no meu lançamento, o sistema já vai me acusar que existem erros na formulação desse arquivo. E, portanto, ele já passa o que eu preciso alterar para que ele seja liquidado. Além dessa, foram colocadas várias outras validações que vão assegurar que eu faça todas as correções necessárias no arquivo antes de enviá-lo para o banco. Isso reduz a quantidade de erros que eu vou ter quando tiver o retorno dele. Inclusive, caso, joguei uma data que já está vencida. Ele também me permite programar esses lançamentos para uma data futura, não necessariamente a data de hoje, que era uma das limitações do layout de pagamento anterior. Então, aqui já ajustando esses 3 lançamentos que estão vencidos hoje, que eu tinha colocado na data de ontem, até para mostrar esse caso também. Fazendo a correção, ele já volta a liberar para eu gerar esse borderô. Várias outras validações foram colocadas, tá? Então, não preenchimento do tipo ou da forma de pagamento, todas essas limitações e, inclusive, é possível alterar de forma fácil os programas para acrescentar validações adicionais quando necessárias. A criação do borderô também, ela ficou mais fácil, podendo ser feita como se fosse a tela de registro de pagamento do sistema. Então, eu consigo aqui vincular o layout que eu quero utilizar. Vou atualizar aqui um dos testes que foram feitos. E, além desse jeito, eu também consigo gerar essa validação por rotina, utilizando gerar remessa, o gerar borderô faixa, onde eu consigo definir os critérios que eu quero utilizar para criar o meu borderô. Quando eu faço, uma das mudanças que foram colocadas nessa etapa foi que, no momento que eu então, deixa eu ver. Tá. Falta só um ajuste. Se tem algum erro na geração, ele já nem me permite criar o arquivo. Nesse caso, destinos.
Só tomando como exemplo. Que no momento da criação do borderô, ele já gera os meus pagamentos no sistema, que vão ficar todos com status de pagamento provisório, e posteriormente eles são convertidos para pagamentos definitivos no retorno. Só para tomar como exemplo mesmo. Ele gera o meu TXT com as informações que eu quero utilizar. Quando o arquivo ele vai criar o número do pagamento aqui automaticamente. Então, ele já deixa todos esses títulos travados para que eu não consiga fazer um pagamento em duplicidade. E a gente acrescentou um campo de validação no pagamento que é alterado no arquivo de retorno. Então, ao importar o retorno no sistema, o status do mesmo passa a ser autorizado e eu consigo fazer a validação no meu arquivo. Isso eu consigo programar que a própria contabilização em bancos seja realizada numa periodicidade. Então, eu consigo que cada hora ou cada dia eu corra essa validação pelo sistema. E como tem alteração nesse campo, ele já vai regularizar os pagamentos que retornaram corretamente do banco. Essa tela também tem vinculado a possibilidade de acrescentar juros, multas e descontos em cada título. E a própria estrutura de tabelas que a gente utilizou é diferente. A gente criou uma tabela específica para o cadastro do borderô, até para manter a rastreabilidade das informações preenchidas aqui. E no caso de alguma alteração, eu continuo com esse histórico. No caso da exclusão de alguma linha do borderô, ele também faz a exclusão do pagamento vinculado a ele, para que eu possa, em caso de necessidade, deixa eu ver se esse já foi gerado, quando eu faço exclusão de uma das linhas do borderô, ele já me exclui o pagamento vinculado a ele. É uma função bem interessante do sistema, que foi customizado e atende tanto o formato de pagamento como também o formato de recebimento. Também aproveitando esse formato, temos também da parte do financeiro um ponto até que foi tratado em apresentações anteriores do Bruno, seria a parte dos dashboards. Então, um ponto que eu acho bem interessante do financeiro é a própria estrutura de tabela possibilitar o manuseio de dashboards específicos para esse módulo. Então, eu tenho todos os fluxos de processos que podem ser criados de formas diferentes. O financeiro não tem uma forma única de
estruturar o processo de contas a pagar, contas a receber. Ele fornece estruturas tanto de registro no sistema, como também utilizando interfaces bancárias para realizar essa comunicação. Temos clientes, inclusive, que, através da negociação com o próprio banco, conseguiu criar infraestruturas de pastas em servidores para que o arquivo gerado para o sistema já seja salvo numa pasta que é utilizada pelo banco. Então, a comunicação fica mais direta. Então, esse processo é bem estruturável e atende boa parte das necessidades que a gente tem ultimamente. Inclusive, podendo comunicar com rotinas mais específicas, como negativações pelo Serasa, a parte de criação de específicos para tratamento da geração de arquivos para essas instituições. Ele é bem interessante nesse processo. Bem, gente, essas eram as funções que eu queria apresentar mais hoje. Nesses 10 minutinhos finais que a gente tem, eu gostaria de abrir para, caso tenha alguma pergunta, queiram que eu volte a algum ponto, eu deixo aberto para vocês exporem dúvidas, comentários, conforme vocês quiserem. E agradeço a participação, a atenção de todos. E é bem legal estar aqui apresentando para vocês. Muito bom, Guilherme. Parabéns aí. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Bem, gente, bom, o treinamento está gravado. Eu vou mandar o link do YouTube depois. Obrigado a todos pela participação. Valeu, Guilherme. Valeu, gente. Obrigado, Otávio. Valeu.